Uma decisão da Justiça sobre o caso da diarista suspeita de matar um casal de idosos aqui em Belo Horizonte chamou a atenção. Por quê? Porque o processo não vai continuar no Tribunal do Júri. E aí, o Sérgio, ele já providenciou aqui uma tela para explicar para a gente, Exato. né? Por que isso acontece? O que isso significa na prática, Sérgio? Aline, a gente que acompanha dia a dia, né? Vem filme, no noticiário, a gente está acostumado com o Tribunal do Júri, né? Muitos casos, muitos crimes são julgados por 7 pessoas, enfim. Bom, a gente esclarece aqui o que não mudou. A Justiça não disse que a suspeita, que a Paola é inocente, não mandou soltar ela também, nem reduziu a gravidade da acusação. A decisão trata apenas de qual juiz que deve conduzir, a partir de agora, esse caso. Muita gente estranha porque houve a morte de 2 pessoas, né? O advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a empresária Maria Clotilde Atala Inácio, de 76. Diante disso, muita gente pensa que o julgamento obrigatoriamente teria que ser feito por meio de um júri popular com 7 jurados. Mas a lei brasileira, ela não funciona assim e a gente explica nessa tela. O Tribunal do Júri julga alguns tipos de crime, como homicídio, feminicídio e outros. Nesse caso, a gente está falando de um crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Pela lei, esse crime ele não é julgado pelos jurados, mas sim por um juiz de uma vara criminal comum. E foi justamente isso que a juíza decidiu. Ela entendeu que o Tribunal do Júri não é o órgão responsável por esse tipo de processo e por isso determinou que o caso seja encaminhado para a vara de garantias, que vai dar continuidade aos próximos passos dessa investigação, desse caso aí de extrema repercussão. Na prática, isso significa, se a acusação continuar assim, Aline, a linha de latrocínio, a suspeita ela não será julgada por um júri, e sim por um juiz, só que isso não representa um benefício, né? Ou uma punição menor para ela. É apenas a forma como a legislação brasileira determina que esse tipo de crime, o crime de latrocínio, seja julgado. Lembrando que a pena mínima do latrocínio é bem superior ao homicídio, pode ser de 24 a 30 anos. No caso do homicídio simples, a pena começa aí com 6 anos de detenção. Você vai acompanhando imagens dessa semana, uma semana importante para esse inquérito. Teve aí a reconstituição do crime lá no apartamento onde tudo aconteceu. A polícia também encontrou essa semana a arma usada, a faca usada por meio da substância, do luminol. E agora tem essa notícia que o caso não vai para o Tribunal do Júri, uma decisão de ontem, Aline. Do casal de idosos que infelizmente foi, brutalmente assassinado, que eles entendam que não foi uma pessoa criada para esse tipo de coisa e que nós, enquanto família, nós estamos mortos, sabe? Não é emoção, é uma coisa de você ver uma pessoa que você criou, que você carregou, você trocou fralda da pessoa, sabe? E você vê que é uma menina boa, trabalhadora, corria atrás das coisas dela, tipo assim, a gente não sabe em que momento que ela se perdeu. Eu acho que talvez a família até pense nisso, né? Até em que momento que a pessoa se perdeu, que você está convivendo com ela dentro de casa e você não nota, não percebe. Mas assim, uma pessoa boa, trabalhadora, sempre cuidou do filho. Não sei, nós estamos destruídos. A minha família, nós estamos atordoados. Não tem assim... Eu não tenho ódio dela. Eu quero que a justiça seja feita, seja ela, seja quem for. A família está destruída. Em nenhum momento eu digo isso de forma formal, tá certo? A senhora Paola confessou essas imputações formalmente para a Polícia Civil. Ela usou, como eu disse agora há pouco, o seu direito constitucional de permanecer em silêncio e afirmou que prestará esclarecimentos ao longo da ação penal. É importante esclarecer para a sociedade que nenhuma pessoa pode ser julgada ou considerada culpada ou inocente sem antes termos o trânsito em julgado de uma ação criminal, ou seja, não for mais possível apresentar qualquer tipo de recurso, seja pela acusação, seja pela defesa. A família trouxe para a grande mídia, trouxe também para o escritório informações relevantes, documentações extremamente razoáveis que serão devidamente analisadas pela defesa da Paola e, se possuírem pertinência, serão apresentadas no processo criminal e a defesa fará os requerimentos respectivos relacionados à saúde mental da mesma. Vale dizer que essa argumentação da saúde, ela não exime o cidadão de culpa.
mas é um dever profissional da defesa sustentar, caso haja diagnóstico suficiente e que se preencha os requisitos da legislação, sustentar ao longo da ação penal o ensino. Nós não sabemos ainda se vai ser feito e só será feito se o diagnóstico médico permitir e o diagnóstico médico se enquadrar nos requisitos da lei para tal requerimento. A única informação, Matheus, que eu posso passar é que essa criança ela foi colocada sob a responsabilidade de um familiar, tá? Da família extensa da senhora Paola. Familiar esse que vai dar todo o subsídio financeiro, emocional, de acolhimento para essa criança, para que essa criança continue tendo a sua vida regular, continue seus estudos, continue vivendo da forma mais rotineira e que ela está acostumada possível. O mais importante é que o bem-estar dessa criança está sendo preservado e é um assunto importante que a gente também não pode deixar de lado. Para vocês terem uma ideia, a cena lá, a equipe esteve no local, a cena foi grotesca, muito sangue para casa fora, foi de uma extrema barbárie e violência a forma como os 2 idosos foram assassinados. Só para vocês terem uma ideia, a senhora tinha 7 facadas no corpo e o homem tinha 17 facadas. Isso por si só já denota aí quão intencionada essa autora estava em ceifar a vida dos dois para poder praticar a subtração. E é isso que faz caracterizar o crime de latrocínio. É quando você mata a vítima para poder subtrair o bem. Diferente de um crime de homicídio, em que você simplesmente quer matar a vítima, né? E como vocês podem ver, né, a equipe empenhada desde cedo, conseguimos recuperar os telefones celulares, que são das vítimas, assim como esses objetos que a autora descartou numa caçamba de obra, conforme os vídeos aí que já foram até encaminhados para as senhoras, os senhores aqui. E, enfim, a autoria já está identificada, de quem desferiu os golpes, quem matou, quem subtraiu. O que importa agora é ver se ela teve algum tipo de apoio, né, para essa empreitada criminosa e, sobretudo, o mais importante é trazê-la para que seja submetida à justiça. No momento ela se encontra foragida, né, mas as equipes estão, o departamento inteiro, empenhado na localização dela e tão logo a gente consiga localizá-la e, evidentemente, havendo aí a expedição de mandado de prisão, nós iremos capturá-la com certeza. Ao meu lado aqui o Dr. Gustavo Barleta. Dentro do apartamento. Foi uma reprodução conduzida com muita técnica por parte da Polícia Civil. Não foi uma reprodução fácil de se fazer, principalmente para Paola. Em diversos momentos nós tivemos que pausar a reprodução para se recuperar, para ela recordar do que aconteceu. E em diversos momentos houve confusão. Ela não conseguiu explicar de forma clara e inequívoca o que aconteceu dentro do apartamento. Como eu disse, a reprodução ela formaliza o que aconteceu e também, sob a ótica da defesa, o que não aconteceu. Sob a ótica da defesa, o nosso trabalho vai continuar profícuo, respeitando principalmente a integridade da família. Presto aqui novamente, os senhores já sabem, solidariedade à família das vítimas e a gente vai continuar trabalhando a fundo para trazer o melhor resultado para esse processo. Qual é a tese da defesa para sustentar esse trabalho e a defesa da Paola? Tá, a defesa não trabalha só com uma tese. A ampla defesa me garante trabalhar com várias teses dentro da investigação e também no processo penal. Um dos nossos trabalhos inclusive nós usamos da reprodução simulada para desenvolver isso, é afastar provavelmente algumas qualificadoras que provavelmente o Ministério Público vai adotar dentro da persecução penal. Esse é um dos nossos trabalhos. Na data de hoje, eu formalizei agora uma petição para a ilustre autoridade policial, Dr. Gustavo, para que ele represente, com base no artigo 149, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, pela instauração da insanidade mental da investigada. A petição foi recebida pela autoridade policial e ele vai deliberar assim que for possível. Doutor, o que ela mostrou lá em cima?
Bom, foi um ato muito dinâmico, nós ficamos muito tempo dentro do apartamento. Ela mostrou exatamente o que ela lembra. O que ela não lembra, ela deixou extremamente formalizado o que não foi possível constatar. Mas na sua visão, o que aponta uma insanidade mental, uma questão psiquiátrica dela ali nessa reconstituição? Eu não sou da área da saúde, então eu não tenho tanta autonomia para entrar nesse tema. Eu consigo falar sobre a luz da lei, tá? Muita confusão mental, esquecimento, pensamento suicida, o histórico dela pessoal, é importante dizer, passou pelo Hospital Espírita André Luiz, passou pelo CAPS 3 de Ribeirão das Neves, passou pelo Posto de Saúde de Ribeirão das Neves, depoimento dos familiares, receituários médicos, tudo leva a crer que ela possui, sim, um histórico sensível em relação à saúde mental dela. Mas essa avaliação, ela é feita exclusivamente por profissionais competentes da área da perícia, da área da saúde, e não compete a esse advogado fazer juízo de valor. Me compete trabalhar dentro da legalidade e apresentar os requerimentos que são pertinentes. Pela sua análise, agora ela consegue entender o que está acontecendo nesse momento? Não, o entendimento, como eu falei, o entendimento, conforme eu sustentei sobre a minha ótica, é um entendimento parcial. Como eu disse, a reprodução foi um momento muito sensível, muito delicado. Ela passou por momentos difíceis ali para contar o que ela lembra que aconteceu. Mas isso eu não tenho capacidade de responder. Esse entendimento parcial compromete a... Ok, Eder.